Dia, Daniel. Bom dia, de ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer novamente falar com vocês. Bom dia, Giovana. Muito obrigado mais uma vez, viu? Giovana, vamos começar aqui. Quem recebe o diagnóstico de diabetes precisa mudar completamente a alimentação? Olha, o primeiro mito que a gente precisa entender é que quem vive com diabetes não significa que precisa restringir a alimentação ou acreditar que nunca mais vai poder comer o que gosta, né? Sim, O que a gente precisa entender é como a gente deve se alimentar. O nosso objetivo com o paciente com diabetes é manter a glicose, ou seja, o açúcar mais estável ao longo do dia. Por isso, priorizar alimentos mais naturais, com mais ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis, além de organizar o horário das refeições, é importante para que a gente tenha esse controle e não tenha um desequilíbrio do açúcar que no paciente com diabetes acaba tendo que ter um olhar mais delicado e observador. certo, entendi. E quais são os principais alimentos que o diabético tem que evitar ou consumir em ocasiões especiais assim, hein, Giovana? É, o diabético ele precisa entender que o açúcar ele precisa ser controlado. Então, evitar refrigerantes, sucos industrializados muito ricos em açúcar, os doces, biscoitos recheados, bolos em excesso, aquele pãozinho branco em excesso, só com manteiga, além de outros alimentos ultraprocessados, para a gente evitar com que essa glicemia fique toda hora descompensada, ou seja, descontrolada. Certo. Você falou há pouco de alimentos aí com mais fibras, né? Então tem alimentos que ajudam a Isso. controlar a glicemia naturalmente, né? O que não pode faltar na rotina de quem tem diabetes, ô Giovana? Olha, uma alimentação rica em fibras seria a feijão, aveia, sementes, frutas, verduras e legumes, obviamente também controlados de acordo com cada paciente. Além Entendi. também das proteínas, como o ovo, a carne, peixes, leites e derivados, para a gente também dar saciedade para o paciente e ajudar a equilibrar nas refeições. Entendi. Então, se tem alimentos que ajudam a controlar a glicemia naturalmente, deve ter os alimentos que são vilões, que fazem a glicemia subir rapidamente, a glicose, né? É, quais seriam Sim. esses aí que devem ser consumidos até com mais cuidado, ou até evitados, se for o caso? Porque aí depende do nível da diabetes, né, de cada um. Isso. Como eu falei, os bolos em excessos, os refrigerantes, os sucos industrializados, os alimentos, inclusive, diet, zero açúcar e somente com adoçante, porque o consumo em excesso deles também pode prejudicar a qualidade de saúde, porque eles têm gorduras e outros aditivos associados. Então, equilibrar esses alimentos e não consumir em excesso. Entendi. E uma coisa, Giovana, que eu sempre vejo é o seguinte, que tem aquela meio que aquela receita, começa comendo, ou seja, vocês que estão me ouvindo, né, já deve ter ouvido isso aí em algum lugar. Vou tirar essa dúvida com a nutricionista agora. Existe uma ordem certa para começar a comer, ô Giovana? O que eu vejo, né? Começa pela salada, depois vai para proteína, deixa o carboidrato por último. Aí tem gente que já diz que não, olha, tem que começar pela proteína. Enfim, tem uma hora certa assim, né, mais indicada, assim, para fazer esse consumo do alimento, ô Giovana? Olha, tem sim, Daniel. É interessante a gente sempre comer, sim, de fato, pela salada, porque a salada ela vai conter minerais, vitaminas e fibras que vão auxiliar e dar mais saciedade. Depois, as proteínas, que vão também controlar e equilibrar essa saciedade, e, por fim, os carboidratos. Porque quando a gente começa pelo carboidrato, e escolhendo esses carboidratos com mais rápida absorção do açúcar, a gente acaba tendo um pico, né, dessa glicemia, o que não é interessante para o paciente diabético. Então, começar primeiro com a salada, depois as proteínas e, por fim, o carboidrato é o mais interessante. Olha só, tá vendo?
E nesse caso do diabético, né? As frutas, tem muita gente que consome. Ah, fruta é natural, então posso comer sem medo. As frutas podem fazer parte da alimentação de quem tem diabetes, Giovana? Claro, Daniel, as frutas podem e devem fazer parte do paciente diabético. Atenção para o controle e a quantidade das frutas, né? Porque não é porque as frutas são saudáveis, têm fibras e vitaminas que a gente tem que consumir em excesso, né? Porque tudo em excesso faz mal. Então, entender qual a quantidade que o paciente diabético pode comer é o mais interessante. Entendi, tá certo. Então, mas tem um horário mais indicado para consumir as frutas, então, ô Giovana? Olha, o horário é sempre interessante você também consumir com outros alimentos ricos em fibras, para a gente não dar somente a fruta, né, para o paciente. Então, no café da manhã, em pequenos lanches, com outros alimentos associados, depois das refeições, como uma sobremesa, são momentos interessantes para o paciente com diabetes. Entendi. Bem, Giovana, quais são os erros mais comuns que se observa, então, nessas pessoas que tentam controlar o diabetes por conta própria? Olha, Daniel, o erro mais comum é acreditar que pode comer como antes comia e não ter um equilíbrio na alimentação. Além disso, também consumir alimentos como carboidratos simples em excesso, como o pão, os refrigerantes, os sucos, e excluir alimentos saudáveis como as frutas e não ter um equilíbrio na sua alimentação. Esse é o erro mais comum que eu vejo com os pacientes que têm diabetes. Então, priorizar sempre uma alimentação equilibrada, alinhada para as necessidades individuais de cada paciente e entendendo o que o paciente pode comer, porque cada paciente tem sua individualidade. Então, cada paciente tem suas necessidades que a gente precisa alinhar junto com ele para que haja mais equilíbrio e consigamos controlar essa glicemia do paciente. Tá certo, tá bom. Giovana, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelas orientações. Você que está me ouvindo aí, pode encontrar a nutricionista Giovana Veralves na clínica que leva o seu nome, lá no Millennium Medical Tower, né, na sala 1410. Ela também atende na clínica Azulay Vascular Clinic, no Crystal Tower, no 10º andar. Enfim, tá lá no Instagram, tem essas e outras informações também. Muito conteúdo legal voltado para nutrição, né, em especial também endometriose, né, que é a especialidade aí, uma da Giovana, @giovanaveralves.nutri. Tá, Giovana? Bom dia, muito obrigado, viu? Muito obrigada, Daniel, e obrigado aos ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer enorme estar falando com vocês. Obrigado, bom dia.